Olá, muito bom ter você aqui. Esse é o canal Glaucoma para Leigos. Eu sou Sóstenes Moreno e fui diagnosticado com glaucoma há 16 anos. Nesse vídeo aqui eu quero compartilhar com você como foi esse diagnóstico, como aconteceu tudo, tá? Então assim, para ser bastante objetivo, eu gostava de correr e na corrida eu percebi algumas diferenças de, assim, uma perda de visão assim, muito pequena. Assim, e na época eu usava um óculos para longe, né, para dirigir, eu acho que era 1 grau e tal. E fui no oftalmologista, né, na época, eu tinha 59 anos. Então eu fui no oftalmologista, ele fez os exames lá e tal, e falou, ó, aumentou o grau do meu óculos lá. E eu achei aquilo maravilhoso, foi, realmente melhorou. Tal. Mas depois continuei correndo e percebi que não havia mudado nada. Eu tinha assim umas, sabe, às vezes quando eu fazia uma curva assim, via umas falhas assim, um halos, alguma coisa diferente na visão, sem saber explicar de porquê. O resto não tinha nada demais. E eu voltei no oftalmologista e falei, pô, doutor, não adianta muito não. Ele, não, mas tem que ver, tá aí. Nesse intervalo de tempo, eu mudei de empresa e fui para uma outra empresa. E nessa outra empresa, o plano de saúde era outro e eu fui buscar outros médicos, né? E quando eu cheguei no outro médico, a primeira coisa que eu tive foi a notícia que eu tinha glaucoma. Olha, eu confesso para você que está me ouvindo aqui, que eu não me abalei. Erradamente. Eu deveria ter me preocupado ali, porque glaucoma é uma doença perigosa, silenciosa, assintomática e te leva à cegueira se você não controlá-la. Tudo bem, se estava glaucoma, mas por que eu ia me preocupar? Se eu enxergava bem, sem óculos, para longe, para perto, lia letrinha pequenininha, ou qualquer coisa que você quisesse, eu enxergava longe, não tinha dificuldade nenhuma, então por que eu ia me preocupar com glaucoma? Vou controlar. O médico então passou o colírio para mim e eu fiquei tranquilo com aquilo, quando não deveria. A partir daquele momento, não que eu seja um sujeito que não tem coisa, eu sou muito regrado nas coisas, mas quero dizer aqui para você assim, você vai usar, como eu usava o colírio, comecei usando o colírio de manhã e de noite. E eu sempre, bom, tem que ser, eu acordava assim, bom, vou botar 6 horas, 6 horas da noite eu vou botar de novo. Mas às vezes 6 horas não dava, eu botava 8 horas. Esse intervalo de 2 horas pode ter causado um dano no meu nervo óptico, é imperceptível a curto prazo, mas a longo prazo isso vai tendo uma perda. Então por quê? Porque a pressão interna ocular do teu olho, ela oscila durante o dia inteiro. Então, tem casos que o sujeito tem que botar 3 colírios, um de manhã, um de tarde, um de noite, para poder manter mais estável, para evitar esses picos de pressão e que acaba abalando o nervo óptico, provocando dano no teu nervo óptico, consequentemente reduzindo a tua visão, e que é irreversível. O dano provocado ao nervo óptico é irreversível. Não que eu me sinta hoje culpado, não, porque eu sempre fui muito rígido assim nas minhas, bom, tem que botar. Mas eu não tinha a noção que eu tenho hoje, que quero passar para você. Não deixe de botar na hora. Eu sei que é chato, mas põe o colírio na hora, porque essa é uma forma de você manter a tua visão saudável, controlada, direitinho a tua pressão, sem ter perdas significativas ao longo do tempo. Como provavelmente eu tive muita perda por não colocar naquele horário certinho. É chato, mas procura. Se o médico disser, estabeleça o horário lá, mas não deixe de cumprir esse horário. Então, o que eu quero deixar claro nesse vídeo aqui, que a gente precisa ter uma atenção muito redobrada, então, e principalmente pessoas que têm as seguintes características, que sejam da raça negra, que sejam, tenham pressão, diabetes, né, que uso muito forte de corticoide, né, essas coisas têm uma tendência na família genética, né, se você tem um familiar, pai, mãe, que tem isso, glaucoma, você deve ficar mais atento,
para você e ter um controle firme do teu olho, para que você tenha uma visão eterna, até você morrer, porque se você detecta lá o glaucoma com 40 anos, tudo bem, você vê se eu tivesse detectado o glaucoma, eu, com 40 anos, mas eu ia no médico, não sei se era o plano que não cobria, né? Porque tem plano de saúde que parece que não cobrem a medida da pressão ocular, tá? Então, procure ver isso, se o seu plano cobre isso. Porque às vezes você vê lá o médico que faz aquelas medições lá, abre o teu olho, bota uma luz lá, você acha que fez tudo. Eu não estou dizendo que foi isso que aconteceu, mas pode ser que o plano que eu tinha não cobrisse a pressão intraocular, tá certo? Então observe se o teu plano está cobrindo isso, para que você faça pressão intraocular, porque ela é que mede a partir de 40 anos, você começa a ter, a observar isso. O médico, o oftalmologista vai te dizer qual a periodicidade que você precisa retornar. O glaucoma ocorre mais fortemente assim, 60 anos, né? Dentro da taxa de mais precisa, né? Assim, dentro dessa faixa aí. Mas a partir de 40, quem tem que tomar cuidado se já tiver essas áreas de risco de genética, de cor, de uso reiterado de corticoide, né? Diabetes, pressão alta um pouquinho também. Então fica assim o aviso aqui para que você fique atento ao glaucoma. Se você quer ter uma visão constante, boa, fique atento. Agora, só voltando no que eu estou dizendo para vocês aqui. Como eu tive, a minha pressão sempre foi uma pressão, eu tenho glaucoma com pressão dentro do normal, né? Dentro do normal, dentro do valor, eu tinha que ficar de 10 a 21, né? Porque quando eu fui detectado, a pressão era 20. Mas pelos outros exames que eles fazem de correlação da pressão com o exame de tomografia óptica e mais o campimetria, mostrou que eu estava já com glaucoma. E um nível bem tranquilo, bem tranquilo. Já com valor bom. Então, recapitulando, fique atento com o glaucoma. Se estiver usando colírio, não perca o horário, mantenha o horário ali constante, porque isso é a garantia de que você vai ter uma visão sadia até o fim dos seus dias. Espero que esse vídeo tenha sido bom para você, né? A ideia aqui é contar essa história, esses relatos meus que vão ocorrendo, que ocorreram e que ocorrem ainda, né? Porque eu passei por todos esses processos do glaucoma, né? A gente vai falando devagarinho de cada um deles, para que você fique mais, tenha uma visão melhor cada vez mais. Obrigado por me assistir e tudo de bom para vocês aí. Até o próximo vídeo.